Nosso trabalho será sobre os répteis. Vamos abordar alguns tópicos como significado, evolução dos répteis, ordem, alimentação, reprodução, estrutura, características e curiosidade. Significado: grande classe de animais vertebrados, originada durante o Carbonífero, a partir de anfíbios labirintodontes, que inclui entre as cerca de 6.000 SPP viventes, distintas como tartarugas, serpentes, lagartos e crocodilianos. Seu corpo é coberto por pele seca e conificada, dotada de escama ou placa. Coração com 3 câmeras, respiração pulmonar, nunca por brânquias. As classificações mais modernas tendem a não tratar mais os répteis como um grupo natural. Evolução dos répteis. Sabe-se que os primeiros répteis apareceram no planeta Terra há mais de 300 milhões de anos durante a Era Paleozoica. Eles deram origem às aves, mamíferos e têm como ancestral os anfíbios. O processo evolutivo possibilitou uma estrutura esquelética nova nos animais que viviam nas águas. Assim, eles se tornaram mais robustos com músculos e escamas que lhes protegiam da exposição ao sol e da aridez da terra. E agora a gente vai dar alguns exemplos de animais que são répteis. Temos tartarugas, jabutis, cágados, jacaré e crocodilo, serpentes e lagartos e tuataras. Classificação: nós temos ordem Quilônios, ordem Crocodila, ordem Squamata e ordem Rhicocephalia. Ordem Quelônia. Os quelônios formam a ordem taxonômica de répteis representados pelas tartarugas marinhas ou de água doce, pelos cágados e pelos jabutis. Esses animais possuem cascos formados internamente por placas ósseas dérmicas rígidas, fusionadas às vértebras e costelas, externamente constituídos por uma camada queratinizada, sendo a região dorsal com posição superior denominada de carapaça e a ventral de posição inferior de palastrão. Ordem Crocodilia. A ordem Crocodilia é uma ordem dos répteis que reúne todos os crocodilianos, representados principalmente pelos crocodilos, jacaré e gaviais, encontrados na Índia. Animais que vivem em ambientes quentes e habitam rios e lagos de água doce, sendo poucas espécies encontradas em água salgada. Ordem Squamata, representados pelas cobras, ofídeos e lagartos lacertílios. Esses tipos de répteis são caracterizados por ter corpo coberto de escamas, por isso também chamados de escamados ou escamosos, e inexistência da parte inferior do crânio. Ordem Rhicocephalia. A tuatara, espécie que vive em Nova Zelândia, é o único representante dessa ordem ainda vivo atualmente. É um réptil carnívoro com dentes fundidos ao maxilar. Esses animais vivem em ambientes frios e podem chegar até 100 anos de idade. Vou falar sobre a alimentação dos répteis. O sistema digestivo dos répteis é completo, possui boca, estômago, esôfago e intestino. A maioria é carnívora e até predadores, mas também existem os herbívoros e onívoros. O olfato permite que esses animais consigam seguir cheiro e gosto. Os olhos possuem uma terceira pálpebra, membrana nictitante, que os protegem quando estão submersos. A alimentação dos répteis varia. Alguns se alimentam de insetos, outros são vegetarianos e se alimentam de flores. Tem os que comem ovos, peixes e outros animais. Há também os que comem algas e sementes, ou seja, cada espécie tem a sua própria alimentação e ela varia de acordo com o habitat em que vive. Em geral, os répteis comem cobras e jacarés, alimentam-se de animais menores. Essa alimentação é feita basicamente através da caça. Animais de reflexos rápidos, fortes, extremamente perigosos. Dentre os que pegam a comida com a boca estão as cobras, lagartos, tartarugas e crocodilos. Além disso, esses animais dificilmente mastigam o alimento, pois em grande parte dos casos eles pegam as presas e as engolem inteiras sem nem mastigar. A cobra, por exemplo, quando encontra com uma presa um animal muito grande, pode passar dias e dias apenas digerindo o seu último banquete. As formas de captura das presas também variam entre as espécies. Algumas serpentes, por exemplo, apresentam venenos potentes que matam rapidamente sua vítima. Para engolir grandes presas, algumas serpentes são capazes de abrir a boca quase 180 graus. Não podemos deixar de citar também os crocodilos, que apresentam a mordida mais forte do reino animal, e as jiboias, que matam suas presas por constrição do corpo. O sentido dos répteis podem ser observados na capacidade de sentir o gosto e cheiro através dos órgãos dos sentidos. Além disso, como são animais que não estão constantemente imersos na água, possuem uma proteção de pálpebra chamada de glândulas lacrimais para proteger os olhos dos terrenos secos. Os répteis carnívoros podem ter dentes afiados, como os crocodilos, dentes inoculadores de veneno, como as cobras, ou um bico serrilhado, como as tartarugas. Outros répteis carnívoros se alimentam de insetos, como é o caso de camaleões ou lagartixas. Por um outro lado, os répteis herbívoros
comem uma grande variedade de frutas, vegetais e ervas. Eles geralmente não têm dentes visíveis, mas têm muita força nas mandíbulas para se alimentar. Arrancam pedaços da comida e os engolem inteiro. Então é comum que comam pedras para ajudar na digestão. Os répteis, diferentes de outros animais, têm sexo separado. Então, existem machos e fêmeas. Eles podem ser ovíparos e ovovivíparos. Os animais ovíparos são aqueles de fecundação interna ou externa, onde a fêmea libera os ovos. O embrião se desenvolve no interior da estrutura. Os ovos são depositados na água ou na terra. E os ovos possuem todo o material necessário para sobreviver. Mas esse tipo de procriação possui menores chances de sobrevivência, porque os ovos ficam expostos a ataques de animais predadores. E alguns exemplos de animais ovovivíparos são tartarugas, crocodilos, serpentes e lagartos. Os animais ovovivíparos possuem o crescimento dentro de um ovo, que se desenvolve dentro do corpo da mãe. Eles se desenvolvem e se nutrem e após isso são chocados para fora do corpo da mãe. Os filhotes assim que nascem são idênticos aos adultos. E alguns exemplos de animais ovovivíparos são as cobras. Os embriões estão envoltos em 4 membranas. O saco vitelínico armazena nutrientes e possui um sistema vascular que transporta esses nutrientes para o embrião. Essa estrutura também é observada em anfíbios. O âmnio é a primeira membrana que envolve o embrião e impede a perda de água. O alantoide tem membranas que se fundem com o córeo. Apresenta intensa vascularização e é onde ocorrem as trocas gasosas e respiratórias do embrião. Também é a vesícula do armazenamento de resíduos, como o ácido úrico. Além disso, absorve minerais presentes na casca do ovo, que são incorporados no esqueleto do animal. O córeo confere proteção mecânica, térmica e contra a entrada de micro-organismos, e a primeira membrana embaixo da casca. Os répteis se reproduzem sexualmente e com a fecundação interna. Apenas algumas espécies de lagartos e serpentes se reproduzem partenogênese, na qual a mãe não precisa da fecundação para criar. O desenvolvimento ocorre dentro dos ovos, onde o macho introduz espermatozoides no interior da fêmea. Os ovos dos répteis são amnióticos, são separados para sobreviver no clima seco. Devido à baixa temperatura do corpo, a maioria dos répteis utilizam outros elementos naturais que soltam calor. Os répteis têm um corpo formado por cabeça, pescoço, tronco e cauda, além de possuírem 2 pares de membros locomotores, cada um com 5 dedos que acabam na garra, em alguns lagartos perna reduzida, e em alguns como cobra a perna é ausente. Eles são psilotérmicos, ou seja, eles não são capazes de manter sua temperatura corporal, e dependem do calor ambiente para regular sua temperatura. Essa condição limita a localização de seus habitats, aos trópicos e subtrópicos do planeta, pois são áreas que favorecem seu metabolismo. Sendo assim, não encontramos répteis na Antártica. Os répteis possuem a pele seca e sem glândulas mucosas, que são revestidas por escamas de origem epidérmica, ou placas ósseas de origem dérmica. Essas características proporcionam a eles uma grande resistência. A realização desses movimentos apresentam músculos bem desenvolvidos. O esqueleto dos répteis é totalmente ósseo. A Terra já conheceu formas gigantescas desses animais, como os dinossauros, que povoaram e dominaram nosso planeta durante anos, como indiscutível superioridade. A circulação é fechada, dupla e completa. O coração de serpentes e tartarugas apresentam 2 átrios e um ventrículo incompletamente separados, enquanto os crocodilianos apresentam 2 átrios e 2 ventrículos bem definidos. Os répteis apresentam respiração pulmonar. Os pulmões apresentam alvéolos pulmonares, tornando eficiente as trocas gasosas. O órgão olfativo dos répteis lhe permite sentir o gosto e o cheiro, sendo que a maioria dos répteis é capaz de ouvir sons. A visão não é privilegiada, mas os olhos possuem pálpebras e membranas nictitantes, para protegê-los quando submersos. Quando estão em terra, são hidratados por glândulas lacrimais, daí a expressão lágrimas de crocodilo, uma vez que aqueles animais choram com frequência. As serpentes apresentam a fosseta loreal, um orifício entre o olho e a narina, com a função de termorrecepção.
Características específicas e curiosidades sobre os répteis. Pele grossa, seca, queratinizada e com escamas ou placas ósseas, perfeita para o ambiente terrestre. A maioria é tetrápode, rasteja sobre 4 patas, exceto a cobra. O corpo dos répteis é formado por cabeça, pescoço, tronco e cauda. Os exotérmicos, sendo sangue frio, sua temperatura corporal varia conforme as condições do meio externo. O metabolismo delas não regula sua própria temperatura. A maioria é predadora e carnívora, com exceção das tartarugas que são herbívoras, pioneiros na independência definitiva do meio aquático. São vertebrados e possuem esqueleto ósseo e cauda. Seu desenvolvimento é direto, ou seja, não possuem fase larval. Na maioria dos répteis, o crescimento dos ossos não cessa na idade adulta. Em outras palavras, eles continuam crescendo mesmo na maturidade. As tartarugas também são exemplos de répteis muito conhecidas. Essas tartarugas existem há mais tempo do que se imagina. O mais antigo fóssil de tartarugas já encontrado também remonta ao tempo dos dinossauros. Sua idade foi estimada em 215 milhões de anos. Além disso, as tartarugas são animais de vida longa. Dependendo da espécie, podem viver mais de 100 anos. O maior réptil do mundo é o crocodilo de estuários, ou o crocodilo de águas salgadas. Em geral, eles medem 5 metros, mas há casos de indivíduo com até 8 metros de comprimento. Eles são encontrados na Austrália e na sul da Índia. Ao contrário de moluscos, cujas espécies ultrapassam a casa de 125 mil, e dos insetos, que chegam a quase 1 milhão, existem apenas 6 mil espécies de répteis.